é segredo pra ninguém que Star Wars revolucionou o cinema e foi o maior fenômeno cultural dos anos 70. E não é nem um exagero afirmar que muitos fãs conhecem o filme com a palma da mão, tendo assistido dezenas de vezes e até mesmo decorando suas falas. Mas mesmo em obras tão populares como Star Wars, existem segredos pouco explorados que revelam muito sobre o desenvolvimento da mitologia criada por George Lucas. Um desses pedaços é justamente uma cena deletada em que um termo específico foi mencionado e que explicaria o passado misterioso de Darth Vader. Termo esse que só apareceria décadas depois na trilogia prequel em 1999 durante o episódio 1, A Ameaça Fantasma. Mas afinal, que termo é esse e por que ele foi cortado do filme? Pois é, vem comigo para descobrir tudo isso e como essa cena de Uma Nova Esperança muda tudo. E se você gosta de conteúdo sobre os bastidores de Star Wars, se inscreve no canal para ter acesso a mais vídeos como esse. Bom, eu sei que é difícil imaginar um mundo onde Star Wars ainda não existia, mas esse era o caso em 1977. As pessoas ainda não sabiam quem era o Darth Vader, o que era a Força, quem eram os Jedi e assim por diante. E parte da genialidade de George Lucas foi começar a história bem no meio da ação. Afinal, Uma Nova Esperança é o quarto capítulo de uma saga de 9 episódios. Então, o público já começou a acompanhar a história sentindo que havia perdido uma parte muito importante da trama, o que fez com que eles ficassem mais curiosos e atentos. Por exemplo, em Uma Nova Esperança tem uma hora que o Ben Kenobi menciona as Guerras Clônicas, ao contar para o Luke sobre o passado do seu pai. Essa simples menção do termo foi o bastante para fazer com que milhões de pessoas imaginassem o que seriam essas tais Guerras Clônicas. Dito isso, o episódio 4 e a trilogia clássica como um todo teve a difícil missão de apresentar e desenvolver muitos conceitos da mitologia de Star Wars. Entre esses conceitos estava a Força e, por consequência, o lado luminoso e o lado sombrio. E é aí que entra o misterioso termo que foi cortado. Por mais incrível que pareça, o termo Sith nunca foi mencionado durante os 3 filmes da trilogia clássica. Pois é, parece loucura, mas é verdade. Mas e se eu te dissesse que existia uma cena deletada onde um oficial imperial usava esse termo pela primeira vez se referindo ao Darth Vader? Pois é, na versão final de Uma Nova Esperança, tem uma reunião no interior da Estrela da Morte onde os oficiais discutem os perigos representados pela rebelião, logo antes do Tarkin e do Vader entrarem na sala. Nessa versão, que foi exibida nos cinemas, o General Tag avisa que os rebeldes são mais perigosos do que vocês imaginam. Until this battle station is fully operational, we are vulnerable. Rebel Alliance is too well equipped. They're more dangerous than you realize. Já a cena removida, Tag começa de um modo diferente. Antes de falar da rebelião, ele compartilha a sua indignação sobre o Vader. Essa única frase mudaria bastante a percepção do público. Seria a primeira vez em que Lord Sith apareceria nos diálogos da trilogia original. I tell you, he's gone too far. This Sith Lord sent by the Emperor will be our undoing. Until this battle station is fully operational, we are vulnerable. Com ela, desde 1977, ficaria claro que Vader não era apenas um executor do Império, mas sim parte de uma ordem antiga relacionada à Força. Mas o que essa informação muda pra gente que já viu o filme diversas vezes? E por que ela foi removida? E como ela dialoga com os significados maiores da saga? É isso que a gente vai desvendar agora. E para isso eu tenho algumas teorias plausíveis sobre o possível motivo dela ter sido deletada. A primeira é que a tensão entre Vader e os Imperiais já estava estabelecida em outras partes da cena. Por exemplo, quando o Almirante Mott provoca Vader chamando seus métodos de formas de feiticeiro, e em seguida ele é estrangulado com a força. Talvez o George Lucas tenha achado que mencionar o Sith ali naquela cena seria redundante ou até mesmo confuso, visto que o público ainda estava conhecendo o personagem e seu papel. Outra possibilidade é que o termo Sith poderia trazer uma complexidade desnecessária naquele ponto específico da história, prejudicando o ritmo ou a clareza narrativa para quem estava assistindo pela primeira vez. Apesar desse termo ter sido cortado do primeiro filme, ele ganhou um espaço central mais tarde nas prequels. Como já comentei, em A Ameaça Fantasma de 1999, o termo surge pela primeira vez em cena quando o mestre Ki-Adi-Mundi afirma que os Sith estão extintos há mais de um milênio. Depois disso, os Sith se tornaram uma peça-chave no enredo de Star Wars, com
Darth Sidious, Darth Maul e o conceito da regra de 2, um mestre e um aprendiz, trabalhando nas sombras até o momento certo. O próprio título, Dark Lord of the Sith, deixou de ser apenas um título ameaçador e passou a pertencer a uma linhagem milenar dentro do universo da saga. Toda essa mitologia do Sith, que faz parte central do lore de Star Wars, começou a ser mais desenvolvida e apresentada pra gente justamente a partir desse ponto. Essa fala deletada é apenas um pequeno fragmento, mas muito revelador, que mostra que Lucas já tinha em mente desde o começo que Vader seria algo a mais do que um vilão imperial, que ele pertencia a uma ordem antiga e misteriosa. Embora o termo Lord Sith tenha sido removido, a sua semente estava plantada, germinando até florescer completamente na trilogia prequel. George Lucas equilibrou muito bem o mistério e a revelação progressiva. Se o termo Sith tivesse sido mantido, talvez ele tivesse antecipado demais partes do que a gente ia ver nas prequels, talvez até diminuindo o impacto que teve depois. Ao omitir, George Lucas deixou que a mitologia florescesse com o tempo, permitindo aos fãs conectar pontos à medida que surgiam novos filmes, novos livros e novos quadrinhos. Então, da próxima vez que você estiver assistindo Uma Nova Esperança, pense como teria sido diferente escutar Lord Sith naquele momento e como isso teria mudado a sua percepção do Vader, do Imperador e de todo esse conflito. Mas me conta aí, que outra cena deletada você gostaria que eu comentasse aqui no canal? Me manda sugestão nos comentários. Muito obrigado Felipe Bertanha, Adriano Ticiano, Igor S, Matheus Santos, Vitor Bertoli Nascimento, Drone Mood Brasil, Cyber Psycho, Houston Neno Gomes e Christian Pereira por serem membros apoiadores do canal. Se você quiser aparecer nos finais do vídeo e ter acesso a outras regalias, considere se tornar um membro do canal do Mando também. Vejo vocês na próxima e this is the way.